a importância de discernir os bons conselhos do Senhor. E nós estamos estudando, nessas lições avulsas exatamente isto. Discernir tem por título o nosso estudo. Discernir precisa ser o alvo do convertido a Cristo. E nós vimos na primeira lição, essa é a segunda que nós estamos, a importância de vermos esta precisão, ou seja, a necessidade de adentrarmos por esses caminhos, discernir, enxergar bem as coisas espirituais. E nós tomamos, por texto base Hebreus 5, lembram que nós batemos, na tecla do primeiro versículo, que foi o 13. E olha, irmãos e irmãs, se fôssemos aprofundar na palavra de Deus, certamente passaríamos aqui mais alguns domingos, alguns primeiros dias da semana, realmente aprofundando. Mas creio que foi bastante suficiente, devido à nossa limitação de tempo, entendermos umas questões bem básicas, sobre principalmente o alimento espiritual, as condições oferecidas por Deus para vermos espiritualmente, para entendermos, ou seja, discernir aquilo que é soberania e vontade do Pai para com os filhos que se achegam adotados pela pessoa de Cristo. É interessante também que nós observamos uma questão muito importante sobre o Espírito. Ele aparece lá muito claramente, com letras maiúsculas, quando ele menciona sobre o Santo Espírito de Deus, e também com letra minúscula, mostrando o espírito humano que está no mundo, atua, grandemente também. Então, são detalhes e fatores importantíssimos para entendermos e vermos, mais e discernir espiritualmente. Nós vemos também na prática, paramos aí, como nós fazemos para receber o Espírito Santo. Então, isso é muito importante, e nós podemos observar um detalhe que chama-nos muito a atenção, sobre o amar, guardar os mandamentos de Cristo e amar a Cristo. Nós contemplamos isso no capítulo 14, dos versículos de 15 a 17 do Evangelho de João, lembra? Ele diz lá que se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então estão ligados, são fatores fundamentais. Aquele sentimento que nós dizemos ter por Jesus precisam serem expressados em atitudes e ações, para assim demonstrar não somente com emoções e palavras, mas também com atitudes e ações. Então, isso realmente é muito importante. E é interessante, nós vamos ver, dando continuidade à nossa lição nesta manhã, vamos lá para João mesmo, dar uma olhada neste capítulo de número 14 de João que nós estávamos estudando, Aí nós vamos passar para o segundo versículo depois, na sequência do nosso estudo. Vá comigo lá para João 14, vamos ler de 15 a 17, nos basear nesse texto que paramos semana passada, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos de 15 a 17. Dando uma recordada aí, na semana já passou 7, 8 dias, está completando hoje, para recordarmos onde nós paramos. João 14, 15 a 17. Vamos colocar em pé e lermos esse texto responsivamente? Apresentemos nossas Bíblias ao Senhor e recitemos Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Leamos de 15 a 17 do capítulo 14 de João. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Vamos ler todo o 17? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis,
porque habita convosco e estará em vós. Amém. Podeis então assentar. Então nós paramos exatamente neste ponto e olhando mais uma vez, a sequência natural das coisas ocorridas, como nós vimos a fase de criança, o crescimento na área espiritual, como são importantes. Então, nesses versículos, nós paramos aí exatamente o que seria guardar os mandamentos do Senhor, deve ir muito além dos sentimentos, emoções, ser tocado por um hino, por um convite a estar à frente, a fazer algo que a palavra de Deus falou ao coração. Eu muitas vezes levanto, e nós, qualquer um de nós, levantamos de nossos assentos, que estamos ouvindo atentamente a palavra de Deus e nos procedemos desta maneira. Mas isso deve e precisa ir muito além daquela emoção, daquele momento que o Espírito certamente em verdade toca a minha mente, a sua mente, o meu coração, o seu coração, e nos leva, quando vemos, já estamos em pé e já estamos à frente. Senhor, eis-me aqui. Eu fui tocado, senti o Senhor falando à minha mente e meu coração. Que queres de mim? Estou à disposição. Então isso é importantíssimo. Mas vejam, vamos pensar nos versículos 16 e 17 até a parte A do 17. Vamos fazer umas perguntas interessantes para esses versículos? Olha aí o que está escrito e vamos pensar. Quem estaria pedindo a quem? O que e para quem? Que complicação, né? Olha, vamos repetir para entendermos. Quem estaria pedindo? Quando nós olhamos para o versículo, Jesus estava falando. E João, talvez não na hora, João era bom de memória, não era como já é o meu caso, eu não consigo guardar muita coisa, mas ele talvez guardou isso na mente, e o Espírito Santo certamente conservou aquilo na mente, e talvez anos depois, nem seja o próprio João em pessoa que escreveu, registrou, mas alguém. Então o Espírito trouxe a mente de João novamente, e João disse: olha, eu sou meio complicado de escrever palavras, mas olha, certa feita o Senhor Jesus falou isto, escreve para mim. Perfeitamente, meu irmão. O que é exatamente? E foi registrando, e João ali falando. Então quem estaria pedindo? O próprio Jesus. Se nós olharmos o contexto, nós vamos ver que a pessoa de Jesus, quem estaria pedindo. Mas a quem? A Deus. Isso que é muito importante nós vermos estes fatos reais acontecendo exatamente nesse texto, que o mundo não pode receber. Então ele estava pedindo quem? A Deus, para que viesse esse Espírito, não o Espírito que nós praticamente nascemos com ele, não. Deus coloca o Espírito no nosso ser, ainda criaturas, nós temos esse Espírito, que um dia prestará contas a Deus, que almeja a verdade, que deseja as coisas espirituais, que empenha muitas vezes profundamente para viver as verdades escritas nesta palavra. Então quem estaria pedindo? O próprio Jesus. A quem? A Deus o Pai. E o que para quem? Então essa é a parte mais importante, para que fique convosco para sempre. Então esta era a atitude da pessoa de Jesus. E na parte B é que devemos realmente nos ater e aprofundar do versículo de 17. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Aí nós entramos em parafuso, mas nós conhecemos? Ele está falando do quê? Do Espírito Santo, Se ele estava com o Pai, Jesus ia pedir ao Pai que o enviasse. Já viram como nós começamos a entrar em parafuso e confusão, se não analisarmos as coisas e discerni-las espiritualmente? Lembra-se das palavras em certa ocasião ditas por Jesus a um dos discípulos? Chega um dos discípulos: Senhor, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta de Jesus? Mas Filipe, eu estou há tanto tempo com você me pede para mostrar, mas não era o Filho? Veja, se não discernirmos as coisas espiritualmente, nós entramos literalmente em parafuso.
Não conseguimos entender, porque habita convosco, mas olha a razão. O que está escrito a última frase, depois da vírgula, que habita conosco e está ou estará? Né? Então, se nós não analisamos as palavras, não, já está. Não, mas Jesus falou para Filipe, realmente, só que ele ia subir, né? Se ele subisse e não fosse enviado o Espírito Santo, quem estaria conosco? Estão vendo? O discernimento espiritual, né, as coisas entrelaçando na sua sequência natural. Por que nunca, embora Deus sendo onisciente, o Espírito Santo sendo Deus onisciente e pode ser onipresente, e a pessoa de Jesus, por que Deus e o Espírito Santo estavam nos céus? Estão vendo a sequência, a ordem muito bem elaborada pelo Criador, né, a sua criação. Então todas estas coisas eram necessárias, porque habita convosco, Jesus estava habitando com eles, então não havia necessidade, né? Filipe, você está vendo o Pai, porque eu sou o Pai, eu represento o Pai, eu defendo as coisas que o Pai pretende que sejam feitas, né? Estava habitando com eles, mas vejam que estará em vós. Ele retorna ao Espírito. No momento que ele subisse, precisava ser enviado por Deus, né, e por Jesus Cristo, para então convencer o meu coração, a minha mente do pecado, da rejeição da vinda de Cristo neste mundo, né, de ter derramado o seu sangue na cruz e ser Ele o único Senhor e Salvador. Então esse pecado que aparece lá no singular aponta exatamente para esta questão, para mim e para todos quanto ouvem a palavra de Deus, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que lá o pecado está no singular, rejeição total, não crédito à pessoa de Cristo, muito menos à obra então que ele fez. Então nós precisamos nos ater muito para entendermos, né, a maneira que nós recebemos o Espírito Santo, né? Isto é importantíssimo, porque habita convosco e estará em vós. Quando o Espírito Santo esteve permanente no coração e na mente dos discípulos e dos apóstolos, não foi porventura muito tempo depois lá em Atos? Quantos dias eles ficaram reunidos, aguardando, segundo as instruções do Senhor Jesus? Olha, ficar em Jerusalém, aguardar, esperai ali, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Quanto tempo levou isso? Depois que o Senhor Jesus, né, subiu aos céus, nós não sabemos, não temos essa data exata. Podem terem sido 2 dias, 1 semana, 15 dias, 1 mês, não temos, né, a exatidão, mas fato é que isto ocorreu nessa sequência. Então não há como, não, mas olha, são todos filhos de Deus. Sim, por criação, né, como criatura, exatamente. Deus criou todos. Nesse sentido, Deus é Pai de todos, mas espiritualmente, são todos filhos de Deus? Se fossem, por que a palavra de Deus afirmaria: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os filhos de Deus? Não, a toda criatura. Então, discernindo mais uma vez as coisas materiais e espirituais, quando se nasce, né, é um filho de Deus no sentido de criação. Deus permitiu, né, que houvesse uma conceição, né, um parto, e fisicamente nasceu uma criatura, né? Aí sim, nesse sentido, é filho por criação, mas não filho, né, espiritual, filho que aceitou os planos, o caminho que é a pessoa de Cristo. Lembram-se das palavras de Jesus a Nicodemos? Olha, Nicodemos, você é mestre em Israel, não sabe destas coisas? Que é isso, meu filho, né? Não te admires de eu estar te dizendo estas coisas. Necessário te é nascer de novo. Aí, né, Nicodemos parece que tinha bebido todos. Meu Deus, mas como pode ser isso, meu Deus?
Eu vou voltar lá no ventre da minha mãe e nascer de novo? Veja que no espírito físico, humano, material, ele retornou ao raciocínio, não discernindo espiritualmente, né? Não entendendo a necessidade de se colocar no lugar de filho, mas criatura, né? E ao receber, Senhor Jesus, venha ser o meu Senhor e Salvador, ele seria, com o poder da palavra de Deus, na autoridade de Deus, transformado de criatura para filho de Deus. Nicodemos não entendeu, né? Porventura voltarei lá, Senhor, e nascerei de novo? Isso é impossível. Sei que o Senhor faz milagres, mas isso não dá para acontecer. Sabe que eu vejo, né, a variedade de alimentos espirituais? E esse é um deles que nós estamos agora, nesse momento, saboreando, né? Discernindo as verdades da palavra de Deus, tirando aquilo que procura desconcentrar a nossa mente física, a nossa visão limitada material, não é verdade? É verdade, se a Bíblia diz, né, que Jesus ia subir, Jesus estava habitando, mas era necessário subir para os céus, para o Espírito descer. Como isso aclara a nossa visão espiritual? Que alimento, né, magnífico e maravilhoso. Será que nós vemos variedades de alimentos espiritual? Como nós vimos semana passada, né? A Bíblia apontou no versículo 13 de Hebreus 5, né? O que? Um alimento bem leve, tranquilo, né? Indicado para crianças, né? Indicado para crianças. Vamos dar uma olhada nele lá novamente, o versículo 13 de Hebreus, né? Porque qualquer que... aí aparece uma palavra que deve chamar a nossa atenção. Hebreus 5:13. Porque qualquer que, olha a palavrinha, ainda. Isso aponta para um tempo de caminhada física, né? Investindo em crescer e amadurecer espiritualmente. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está. Então aponta para um fato. Não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança, menino, não investiu, não se exercitou, não se alimentou para crescer espiritualmente. Então esta palavra precisa e deve chamar muito a nossa atenção, o ainda, né? E principalmente não está experimentado. É interessante que muitas pessoas, e eu às vezes oro a Deus e peço, e isso deve acontecer e é bom, né? Senhor, acrescenta-me ou dá fé à minha pessoa. Isso é maravilhoso. Mas vamos pensar como isso funciona na prática? Se eu peço para o Senhor aumentar ou me dar a fé, qual o meio que o Senhor vai usar para isso se tornar uma realidade na minha vida? Né? Algum irmão ou irmã gostaria de mencionar aí o que Deus usaria, né, para me dar ou aumentar a minha fé? Qualquer irmão gostaria de participar? Então veja, a irmã Solange já apontou, né, para a tribulação, uma dificuldade. Há mais algum, talvez meio, né, que Deus use? Então vejam, irmãos, que isso não acontece, né? O Senhor pega lá com um milagre, algo fabuloso, e coloca na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu coração. Não, isso tem um processo. Deus vai permitir, como a irmã Solange mencionou, tribulação. O que é tribulação? Muitas pessoas não sabem, né? Porque esta palavra ela não é muito usada na nossa mídia, no nosso dia a dia, nos telemarketings, né? Você vê lá alguma palavra escrita tribulação no Jornal Nacional? Eu nunca vi, né? Você vê lá no YouTube, dificilmente, se você não escreve ela, né, diretamente para ser, né, extraída, você não vai ver, nós não vamos ver. Então vejam a estratégia tanto do espírito deste mundo, o espírito com letra minúscula, que eu e você nascemos com ele, né? Deus acrescenta ele ao nosso viver como criaturas e aponta realmente para esses sentidos, ou seja, eliminar essas palavras que às vezes são desconhecidas. Mas o que é tribulação afinal? Vamos pensar em algo bem prático. Está tudo bem, beleza, eu comprei lá uma BMW, Deus me abençoou muitíssimo, né? Eu saio em direção a Pouso Alegre lá 120 por hora, né? Beleza. Então uma BMW, se não tiver nenhum obstáculo no caminho,
ela vai, né, sair aqui do portal, se não tiver nenhum radar, né, ela vai manter essa velocidade e entrar tranquilamente em Pouso Alegre, porque ela tem capacidade e estabilidade para isso. Mas eu estou lá na minha BMW, né? O que aconteceu esses dias atrás? Entre um jegue ou um burro ou um cavalo, não fiquei entendendo bem o que foi na minha frente da BMW. Eu estou lá a 120 km por hora. Com toda a estabilidade que ela tem, eu vou conseguir parar se esse animal entrou muito próximo de mim? Não. Então veja a tribulação, né, entendendo e discernindo o que seria essa palavra difícil. É algo de comer, né? Não. Então eu bato lá com a minha BMW. Eu vou ter que desembolsar uma grana, né, para pagar uma franquia. Certamente, né, coitado do burro, jegue ou cavalo vai virar pó, porque a BMW é pesada, resistente, mas, né, eu desembolsando ali uma franquia, então isso chama-se tribulação, algo que eu não estou esperando, né? Também, porque mesmo sendo a BMW, né, o Genor está lembrando de um fato importante. Se o motorista também não morrer, né, ele pode morrer sim, porque o burro, cavalo ou jegue pode atravessar a cabeça do animal, né, no para-brisas, bater no motorista ou na motorista, que pode ser uma mulher, né? Então podem virem a óbitos. Então tribulação nada mais nada menos é do que essas coisas. É, né, trocando em miúdos, interpretando esta palavra, algo que você não está esperando, não está programado, de repente, né, acontece. Então isso é chamado de tribulações. Pode ser uma doença, né? Pode ser, olha, muitas coisas. Uma dificuldade com um filho, com uma filha, não é verdade? Um marido tendo dificuldade com uma esposa ou vice-versa. Então muitas coisas podem aparecerem. E olha, amados irmãos e irmãs e pessoas que estão conosco, não joguemos toda a culpa, coitado, em cima do adversário de nossas almas, não é verdade? Porque é o nosso normal e natural, como aconteceu ali com Adão, não é verdade? Ah, Senhor, tá vendo? Olha aí a mulher que tu me desse, o que ela me fez fazer, né? Não levemos também por esse lado, não, porque nem todas as coisas, né, provêm do adversário de nossas almas. Muitas delas Deus permite que aconteça exatamente porque, Senhor, acrescenta minha fé, Senhor, dá-me fé. Aí Deus permite a tribulação, o acidente, a enfermidade, a dificuldade financeira. Para quê? Para eu depender mais dele, experimentar, ter mais comunhão com Deus e discernir as coisas. Puxa vida, eu pensava que eu seria feliz somente com uma BMW, olha, ela acabou lá, eu matei o burro, não morri, e louvado seja Deus, nunca mais vou comprar um negócio desse, né? Isso está trazendo para mim mais transtorno do que paz e felicidade. Então muitas vezes tem que acontecer algo na minha e na nossa vida para entendermos esses fatores de discernimento espiritual, né? Ser experimentado, como aponta esse versículo, por Deus, né? Na sua permissão para ver a nossa reação, Deus sabe, mas não para ver, para Ele dar oportunidade a mim, a nós e a você, né? A maneira que nós vamos reagir mediante estas tribulações, né, e coisas que acontecem. Então, como isto é importante? Agora, vamos pensar uma coisa interessante. Será que nós lançamos mão dos meios deixados por Deus para discernir e enxergar espiritualmente? Esta pergunta deve ficar em cada uma de nossas mentes e corações. Olha, o que eu tenho feito para enxergar melhor espiritualmente e para entender mais sobre a soberania de Deus. Sabe aquela oração, aquele desejo tão grande? Essa semana eu e um irmão evangelista, irmão Valmir, que nós conversamos muito durante a semana e durante meses e anos, né? Fazem que nós conversamos pela internet, nós estávamos conversando sobre esses assuntos, né? Sobre a soberania de Deus, o que deseja o nosso coração. Olha o que a palavra nos instrui, né? Deleita-te no Senhor, e o que Ele vai fazer? E Ele concederá o que deseja o teu coração. Então isso tem princípio, é bíblico, só que se não tomarmos cuidado em discernir a soberania de Deus, isso pode transformar numa tragédia.
Os irmãos já viram, né, alguns pregadores e que dão estudos bíblicos mencionarem sobre, né, uma ilustração. Certa pessoa estava viajando, né, num transatlântico e houve lá um acidente, naufragou, né, e só sobrou ele no meio dos oceanos, dos 7 mares, vamos pensar assim. Aí passou não sei quem e a pessoa orando, Senhor salva-me, né, e esperando o Senhor, passou, né, não sei o que lá, sobe aqui, não, eu estou pedindo que Deus vai me salvar, né, aquilo foi embora. Né? E veio mais não sei quem, e ele lá orando no meio dos 7 mares, Senhor salve-me, até que por 3 vezes, né, passaram salvações que Deus certamente havia mandado mediante a oração, pedido daquele ser. Aí aquela pessoa, né, aquele ser, aquela criatura, aquele filho morreu e foi para os céus, né, e chegou perante o Senhor, mas Senhor, eu tanto te pedi, por que não me livrasses da morte ali? Mais ou menos resumindo, né, esta ilustração. Deus falou, olha, por 3 vezes eu mandei alguém te socorrer e você não quis. Então, se não tomarmos cuidado realmente, né, e não orarmos para estarmos, né, tendo realmente um alimento espiritual que vem da parte de Deus, procurando discernir especialmente a soberania de Deus, nós corremos um risco muito grande de não ouvirmos, discernirmos e entendermos os nãos de Deus. Deus pode dizer não. Ele disse ao seu próprio filho, quando ele estava chegando o seu momento crucial, não, esse cálice, esta cruz eu não posso te livrar. Posso, mas não devo. Tá? Então vejam que para o seu próprio filho ouvir, né, o exercer da soberania de Deus. Quão nós precisamos ficar atentos à maneira, né, que nós estamos alimentando espiritualmente, os alimentos, né, que nós estamos ingerindo espiritualmente. Na prática, o que tenho feito para receber a cada dia os alimentos espirituais. Eu tenho orado bastante, eu tenho procurado depender de Deus e do Espírito Santo para entender principalmente os nãos de Deus, né, e discernir a sua santa e bendita palavra. Mas no versículo 14 de Hebreus capítulo 5, é a segunda parte do nosso estudo, e se não dermos uma corridinha, provavelmente não vamos conseguir fechar. Diz o versículo 14 de Hebreus capítulo 5, mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Vamos pensar um pouco nesta palavra? Para ser perfeito, é preciso o quê? Aperfeiçoar, trabalhar, né? Então não se nasce perfeito, nesse sentido que essa palavra está apontando, né? Porque ele fala que o mantimento sólido é para os perfeitos. Uma criancinha está lá com 1 semana de vida, ela não nasceu perfeita? Nasceu. Mas, né, esse mantimento sólido ela vai suportar? Não. Então vejam no sentido de perfeição que foi aperfeiçoado. É a questão de ser santo. Não se nasce santo. É preciso santificar-se, separar-se das coisas que desagradam a Deus, que não honram a Cristo, né? Que não exaltam o nome do Senhor. Então esse processo é chamado de santificação, que vai chegar no santo, na santidade. Então esta palavra nós precisamos ater muito bem, né? Esse mantimento só é para os perfeitos. Não pense eu ou pensemos nós que nós precisamos ser perfeitos para começarmos a nos alimentar desses solos. Não. Nós vamos começando a nos alimentar exatamente quando nós vamos aprofundando na palavra de Deus, estando investindo mais tempo em comunhão e oração com o Senhor, aí nós vamos começando então a aprofundar, né, e nos aperfeiçoarmos. Puxa vida, eu nunca tinha pensado que as coisas eram desta maneira. Quando eu ouvi a primeira vez e li esse versículo, o início dele, mas o mantimento só é para os perfeitos, falei, eu estou perdido. Porque eu olho para mim, eu só vejo imperfeição, falha, né? Só desagrada a Deus, não consigo mesmo esforçando. Então, eu estou perdido.
Isso não é para mim. Mas, né, os perfeitos, então nós vamos aperfeiçoando. Olha aí porque, né, nós entendemos isso. Os quais, em razão do costume. Como é que a pessoa se acostuma com algo terrível? Eu passo aqui uma experiência que eu tive de vício, né? Eu era praticamente viciado em bebida alcoólica. Irmãos e irmãs e pessoas que estão conosco na transmissão. Primeira vez que eu coloquei, né, eu não posso dizer nem a bendita nem a maldita, porque, né, eu não sei o que ela é, né, mas uma bebida chamada pinga ou cachaça, mais conhecidamente. A primeira vez que eu coloquei aquilo na minha boca, misericórdia. Eu afoguei, quase morri literalmente, porque aquilo, né, parece que entrou na minha garganta, queimou pior que pimenta do reino, meu Deus. Aquilo foi horrível. Eu pensei, nunca mais eu coloco esse negócio na minha boca. Conclusão? 1, 2, 3 vezes me viciei, tornei um dependente daquela bebida. E para deixar, quase acabou com o meu casamento, que hoje, né, está nos 40 anos, louvado seja o Senhor por nos sustentar, e vai indo para 41. Então vejam os prejuízos. Mas o que aconteceu, né, no instante... né? E veja que a palavra de Deus, né, no costume tem os sentidos exercitados. Aquilo foi horrível a princípio, mas, né, é a mesma questão espiritualmente, não é diferente, é o mesmo caminho, existe um processo. As primeiras vezes que nós pretendemos e investimos, como nós vimos na lição passada, a crescer espiritualmente, por exemplo, a orar. Eu vou separar 10 minutos para orar. Você ora lá, passou 5 minutos, acabou o assunto. E agora? Eu pus 10, só gastei 5. O que eu faço com o resto? Então, exercício, costume, hábito, né, de estar se achegando ao Senhor. Como isso é importante. Para quem seria o alimento espiritual? Para quem deseja, né? Não é por perfeito no sentido literal da palavra, mas é por que está aperfeiçoando. Então nós precisamos ter esse discernimento e esta visão, especialmente dessas palavras, né? Não interpretá-las, isso não é para mim. Aí quando eu lembro da minha experiência com a bebida, eu começo a encaixar as coisas. Ah, é verdade, isso é um processo. Se a Bíblia fala que é criança, é necessário crescer. E se nós vemos nos meios naturais que se não investirmos espiritualmente, a matéria não tem jeito de segurar, ela cresce, desenvolve, né, e se torna adulto física, materialmente. O espírito não. Se nós não exercitarmos, né, não investirmos, não acostumarmos, habituarmos, exercitarmos espiritualmente, nós não vamos crescer. Né? Porque aí é a questão da palavra que aparece no 13, né? Qualquer que ainda, puxa vida, mas não cresce, o que é isso? Veja que o espiritual, sozinho, ele não tem como crescer, né? Quando ele aponta essa palavra ainda, nós discernirmos e entendemos isso perfeitamente, louvado seja Deus. Então o alimento sólido é para os perfeitos, no sentido de estar aperfeiçoando. E quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados e discernir tanto o bem como o mal, né? Tanto o bem como o mal. Não sei se algum irmão ou irmã aqui está conosco, os irmãos que estão na transmissão e amigos, né, gostariam de fazer algum comentário e juntos aprendermos mais, né, talvez aqui presencialmente, talvez os irmãos que estão conosco na transmissão, né, escrevam aí, né, os irmãos que estão aqui também estão abertos na oportunidade, né. Irmão José Coutinho. Terrível. Então, está em 75 anos, acho que uns 3 anos. Então, eu fui dar isso no dia que eu conheci e fiquei aqui. Rapaz, eu não morri porque eu não deixou. Mas meio conhecido, eu saí uma tonelada com os olhos para correr, para desse jeito. eu dou risada, todo mundo eu quase morri. Olha, cara. Olha, nunca mais, eu tenho nojo de cerveja, até Coca-Cola eu não gosto. Aqui me deu um nojo, deu uma raiva tão grande. Foi bom, se me quiser. Foi bom depois, foi bom, foi bom, cara. Estou nem nojo. Então,
Exatamente. Você tem esse peleiro, olha, vai ter uma maravilha bem grande. Então, o irmão José Coutinho, que está conosco, né? O irmão José Coutinho, que está presencialmente, está contando a experiência que ele teve também com a cachaça, né? Ele pegou uma colher e quase morreu afogado, literalmente. Saiu até água para o olho e tudo, né? E mencionando sobre o pai dele, o controle que tinha sobre a bebida e tomava naturalmente, né? E eu digo também, o meu pai não era diferente. Ele tinha, não era uma garrafa, mas 5 litros, literalmente, de cachaça. E, né, dentro da sua permissão, qualquer filho ou filha, nós somos em 5 irmãos, poderia ter acesso àquilo, não para embriagar, porque meu pai era rígido, e o pai do irmão certamente também, né? E nós vimos na experiência do meu pai tudo aquilo como normal. Ah, isso aqui meu pai tem controle, eu tenho. Olha o que aconteceu comigo, e louvado seja o Senhor, com o irmão José já foi diferente. Ele pôs uma vez, né? E não quis mais saber. Então isso está, né, relatado nesse versículo. A pessoa está aperfeiçoando. Há 73 anos menciona ele que aconteceu isso e não quer saber o que ele estava exercitando. Isso não é bom, não vai ser bom para mim, né? Então vejam que ele se acostumou a não depender, como menciona, né, este versículo da palavra de Deus. Então, quão importante, irmãos, nós ligarmos as coisas espirituais com as físicas e materiais. Nós não podemos partir para os extremos. A matéria não aproveita nada, o sangue não vai entrar nas regiões celestiais, a carne muito menos, e, né, esta imundícia. Misericórdia, não olhemos desta maneira para a perfeição que Deus nos criou. Por quê? A Bíblia recomenda que é para nós conservarmos o espírito, a alma e o corpo físico. O espírito, aquele que Deus nos dá ao virmos no mundo como criatura. A alma é a administração da vida, o intelecto que está na minha, na sua mente, no meu, no seu coração. Nós podemos discernir, temos liberdade, né, aprofundar e tudo mais. Então isto é a alma. E o corpo que carrega tudo isso, não é verdade? Inclusive o Espírito Santo de Deus, que pode habitar em mim, ou em nós, ou em você, que está conosco na transmissão. Porque quando nós dizemos, sim, eu quero receber o Senhor Jesus por meu Senhor Salvador, Ele também vem e habita, né, junto com o nosso espírito, aonde? Na nossa alma, na nossa vida, começa a transformar, existar as coisas, e também no nosso corpo, porque carrega, né, esta questão por onde quer que nós, né, venhamos a andar. Mas vamos dar mais uma olhada na palavra de Deus e pensarmos, né, a Bíblia, ela tem contradição? É uma pergunta que muitos respondem sim. Quanta contradição nós encontramos na Bíblia? Seria isso uma realidade? Né? Vamos ver o Evangelho de João e analisarmos pensando, vamos analisar friamente aqui, buscando contradição. Vamos caprichar, né? Não, eu agora quero ver se a Bíblia... Olha, você vai ver que já no início ela tem contradição. Vamos comigo lá para João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. No começo, né, nós vamos ver que está cheia de contradição, entre aspas. João, capítulo 1, né? Se der tempo, nós vamos até o 12, mas vamos pegar aqui no versículo 1. Né? João 1. Olha o que está escrito aí. Você em casa, olha, pegue a sua Bíblia e confira juntamente conosco. Vamos aprender juntos. Eu aqui não estou ensinando ninguém, não. Estamos numa dependência de Deus, aprendendo juntos. Olha o que diz João 1:1. No princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se formos olhar em questão de contraditoriamente, nós já vamos encontrar um monte de contradições só nestas palavras, né? Esse procedimento, essa atitude que é oposta ao que discerne, né, anteriormente, cai em contradição. Por quê? No princípio era o verbo. Mas que princípio é esse? Deus teve uma criação? Eles falam que Deus é eterno, Deus não tem pai, não tem mãe, não foi criado. Mas no princípio era, então houve um começo, porque a palavra aqui está a princípio, não é verdade?
Mas então Jesus, vamos olhar agora para, puxa vida, se era o verbo, era a palavra, está apontando para Jesus, era Jesus. Mas Jesus nasceu de um relacionamento de Deus e sua esposa, né? Olha aí, se olharmos para contradições, quantas nós já encontramos aí? Mas então Deus não é eterno. Se fala do princípio, então se houve um princípio, Deus foi criado, né? Nasceu de alguém. Olha aí que tanto de contradição, né? Se olharmos na letra, na matéria e no físico, isso é importantíssimo. Deus seria um ser que, como eu e você, nós tivemos um pai e uma mãe? É a primeira pergunta que nos vem se analisarmos literalmente as palavras. Como pode alguém, teólogo, doutorado, afirmar que Deus é eterno, ele não teve princípio e não terá fim, se aqui fala de um início, né? Principalmente da pessoa de Jesus, né? Se o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas Jesus é Deus? Que negócio! Olha aí quanta contradição que entra na minha, na sua mente, no meu e no seu coração, se analisarmos as coisas não espiritualmente, discernir como elas realmente o são. O verbo. E o verbo, né, no versículo 1b, era Deus. Olha, Filipenses 2, 6 e 7, como esclarece tudo. Filipenses, capítulo de número 2, vamos lá ver como aclara, né, as coisas. Filipenses, capítulo 2, 6 e 7. Preste bem atenção como isso vai iluminar a minha mente, a sua mente, o meu e o seu coração. Filipenses, né, aí no capítulo 2, 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está falando de quem? Da pessoa de Cristo. Sendo. Por que sendo? Ele não foi, deixou, não. Ele, por conta própria, veja o 7. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, falando da pessoa de Cristo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, olha como isso aclara e esclarece. Por que a ponta era? Porque ele, sendo, decidiu por amor, por vontade própria, renunciar tudo. Eu não quero tudo isso, eu vou amar, né? Eu não sou amor, porque Deus é amor, mas eu vou amar na prática as criaturas de tal forma que eu vou dar a minha vida para resgatá-las. Elas não estão nem aí comigo, nem lembram que eu existo, mas eu vou fazer isto de vontade própria. Aí nós começamos a entender porque está o era. Não é o fator não existencial, não. É o fator renuncial. Eu renuncio tudo, largo as riquezas, né? Lembra-se de uma vez que Pedro saca de uma espada, eles estavam prendendo Jesus, foi defender Jesus. O que Jesus disse para Pedro? Guarda isso, Pedro. O que você está fazendo? Você acha que se eu quisesse, aí ó, abriu mão de novo, eu não pediria ao Pai e não viria aqui miríades de anos e acabava com isso num segundo? Pedro, não faz isso não. Guarda isso daí. Renúncia novamente. Então veja que se nós analisarmos só na letra e não procurarmos discernir espiritualmente, isso leva-nos à loucura e dizer, não, a Bíblia está cheia de contradições. Como? Se nós analisamos o contexto de Filipenses 2, nós vemos claramente, né, com palavras claras, simples, a renúncia do Filho de Deus e, né, a sua ação, não somente em ser amor, mas em amar. E exercer isso na cruz do Calvário. Sendo em forma de Deus, mas não, né, hesitou-se ser a pessoa de Deus. Mas esvaziou-se a si, né, Jesus torna integralmente humano e se torna, né, e não um dos salvadores, mas o Salvador. Só Ele, né, pôde fazer isto. Só Ele pôde. Então, aparência ou realidade? Se nós olharmos para a letra,
Nós vamos pensar nas aparências, nos fatos, na criação, falar lá no princípio, né? Nós não vamos realmente compreender. Mas nós oramos para a área espiritual e vamos a fundo nos contextos, como isso é esclarecedor a mim, né? A minha mente, a sua mente, o meu e os nossos corações. Nós temos, né, para finalizar o nosso estudo, pensarmos, né, em duas passagens. E são muitas na Bíblia que, principalmente o adversário de nossas almas, procura levar-nos a dizer não, a Bíblia tem contradição. Vamos examinar, finalizando o nosso estudo, aqui duas passagens do Antigo Testamento. Vão comigo lá, primeiramente, para Êxodo, né, está lá no início da Bíblia. Vá comigo lá para o livro de Êxodo. Nós vamos pegar no capítulo 17 de Êxodo, Êxodo 17. Né? É algo muito conhecido, já passou em filmes e tudo mais, né? Já fizeram até muitos filmes sobre esse fato ocorrido lá em Êxodo capítulo 17. Nós encontramos, né, o que nós precisamos entender no versículo 6 do capítulo 17 de Êxodo. Êxodo 17, 6. Né? É muito conhecido, né, esta parte das escrituras, até filmes, livros, comentários, né? Êxodo 17, 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. E tu, qual é a palavra que aparece aí? Ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos, né, dos anciãos de Israel. Guarde bem esta palavrinha que está aí no versículo 6, e ferirás. Deus falou para Moisés, tu ferirás a rocha. Vamos comigo agora para Números 20, versículo 8. Está um pouquinho à frente aí o livro de Números, né? Números, capítulo de número 20, versículo de número 8. Aí nós vamos ver literalmente uma contradição da Bíblia. Números, capítulo de número 20, versículo de número 8. Que diz, né, Números 20, verso 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e feri. Não. O que aparece aí? E falai a rocha perante os seus olhos e dará a água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, literalmente, mas quem está certo aqui? Né? Quem falou corretamente? É a primeira pergunta que vem na minha, na sua e nas nossas mentes. Foi lá em Êxodo 17, 6? Era para ferir? Né? Por que aparecem estas palavras? Afinal, vai ferir ou vai falar a rocha? Nós encontramos isso facilmente num contexto muito próximo a onde nós estamos nesse instante. Vejam comigo os versículos aí, né? 11 e 12 de Êxodo 20. Êxodo 20, 11 e 12. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha. O que disse Deus aí no versículo 8? Falai a rocha. Por que, né, então, que no Êxodo 17, 6 está ordenado para Moisés ferir a rocha? Boas perguntas, né? Porque é interessante, são fatos que ocorreram e provavelmente as pessoas que registraram lá em Êxodo 17 não tiveram essa informação mais profunda, que Deus havia ordenado a Moisés que falasse a rocha e feriu a rocha. Então, não sabendo mais profundamente desse fato, ele escreve, né, que Deus mandou ferir a rocha. E é o mesmo Deus que está ordenando tudo, mas pelo fato de não ter discernimento e mais aprofundamento, foi escrito, olha Moisés, você vai lá e fere a rocha. Por
que nós entendemos isso? Porque a palavra de Deus nos mostra exatamente isso nos versículos 11 e 12 que nós estamos lendo. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. Mas olha o 12, a razão. O que diz o 12? E o Senhor disse a Moisés e a Arão. Isso o escritor de Êxodo não tinha conhecimento, né? Porquanto não crestes em mim, porque eu lhe ordenei que falasse à rocha, não que a ferisse, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, você, Moisés, não introduzirá esta congregação na terra que lhe tenho dado. Houve uma desobediência? Com certeza. Ele era para ferir ou falar a rocha? Era para falar. Porque, embora esse livro está à frente do primeiro que nós lemos, é lógico que, né, nós vemos isso, não vou insultar a inteligência de ninguém, mas a Bíblia ela não é escrita numa sequência, não. Há coisas que estão atrás que, né, foram escritas adiante, em tempos opostos. Então, como nós precisamos e devemos orar muito, né, para vermos mais claramente espiritualmente, para discernirmos as coisas. A Bíblia tem contradição? Eu digo sem sombra de dúvidas, não tem. Eu, querendo interpretar a Bíblia, que faço-a entrar em contradição, entre aspas, porque a Bíblia, ela é perfeita, ela pode ter falha em palavras, ocultar fatos que ocorreram, né? Não aprofundamento e registrar como nós estamos vendo, mas eu digo sem sombra de dúvida, a Bíblia não tem contradições, de maneira nenhuma, né? Não sei se algum irmão ou irmã gostaria talvez de comentar algo aí, né, nessa questão tão polêmica e que nos afeta tão gravemente espiritualmente. Misericórdia, né? Como isso nos afeta no amadurecimento, no crescimento espiritual, isso é terrível. Principalmente se não orarmos, né? Não nos aprofundarmos e deixarmos o adversário então trabalhar grandemente. Irmãos e irmãs, amigos que estão conosco na transmissão, quantos vídeos escritos, filmes, né, que apontam para essa questão, procurando levar as pessoas a crerem que a Bíblia não foi inspirada por Deus, que ela é cheia de falhas, que ela é cheia de contradições. Quantas ferramentas o adversário realmente usa, né, para nos confundir, mas que, né, possamos estar sempre investindo nessa área que estamos estudando cada vez mais. Discernir, né, é uma necessidade, precisa ser o alvo daquele que se converte à pessoa de Cristo. Como nós podemos, eu e você e todos, sermos enganados, né, e ludibriados facilmente pelo adversário de nossas almas, o quão ele é astuto, né, em fazer então estas coisas. Infelizmente nós não temos mais tempo, né, então nós concluímos praticamente, né, esse nosso estudo, mas você não pare não, né, nós que aqui estamos, não vamos parar não, vamos sempre aprofundar, né, na palavra de Deus, e pensando principalmente no final daquele evangelho que nós paramos do capítulo 1, que vemos nos primeiros versículos, tanta contradição, entre aspas, né? Se interpretarmos só na letra e não buscarmos os contextos. Por quê? No versículo 12 do capítulo 1 de João diz, a todos quantos receberam, né? Aponta direto para 2 realidades. Conhecer Jesus e ter Ele, né? A Ele por meu Senhor e Salvador. Então não basta você ou nós tão somente conhecermos Jesus, mas precisamos tê-lo, porque na parte B diz, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Quem o recebeu, não quem creu nele e deixou ele de lado, né? Não, mas a todos quantos receberam é dado por Deus esse poder, não só de crer, mas receber, né? É concedido da parte de Deus uma magnífica transformação, ser pelo próprio Deus transformado de criatura e de pregar o evangelho de toda criatura a filho de Deus. Já pensou nisso, né? Discernindo isso espiritualmente, puxa vida, muitos de nós, talvez pessoas que, né, foram convidadas, estão nesse momento raciocinando, aprendendo juntamente conosco.
Puxa vida, eu nunca pensei que eu fosse uma criatura, eu pensava que era filho de Deus. Quantas vezes eu não pensei desta forma? Mas louvado seja o Senhor que mudou a minha mente, né, e o meu coração. Então o próprio Deus transformou de criatura em filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, né? Cristo Senhor e Salvador. Creio ter necessidade de alimento espiritual, né, como isto é importante. Se você, né, que está conosco nesta transmissão, nesta manhã, tem dúvidas de tudo, né, pense. Quando ela aponta que o alimento só é para o perfeito, lembre-se, o perfeito ele se aperfeiçoou. Quando a Bíblia fala, né, que a pessoa deve ser santo, nós entramos o quê? No processo de santificação, separação, né, daquelas coisas que o Senhor se desagrada e nós devemos muitas vezes fazer, né? Que Deus possa estar nos abençoando, né, como nos tem abençoado, e que se Cristo não voltar, né, até o próximo domingo, certamente nós vamos dar continuidade nas demais lições que nós estamos, né, então estudando, voltando, né, aos princípios. Pai, muito obrigado por este momento maravilhoso que podemos ter de estudo na sua santa e bendita palavra. Obrigado pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs, os amigos que estão conosco e aceitaram esse convite de estarmos juntos nesta manhã, crescendo em conhecimento da pessoa de seu Filho amado Jesus. Ó Pai, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de nos ensinar mais uma porção nesta manhã. É a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar então cantando mais um hino, louvando ao Senhor.